Hoje vamos aprender sobre a interface do Planilhas Google. E com isso, vamos aprender um pouco mais sobre linhas, colunas, células, abas, barra de ferramentas e assim por diante. Então vamos lá. Inicialmente, o que é o Planilhas Google? É basicamente, então, esta ferramenta para criar, organizar e analisar dados em tabelas. E qual é a estrutura, qual que é a interface básica de uma planilha no Planilhas Google? Vamos lá. Primeiro, temos essa divisão das linhas, então esses espaços horizontais representados por números. Então, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4 e assim por diante. Temos também as colunas, que são esses intervalos verticais, então esses espaçamentos representados por letras. Coluna A, coluna B, coluna C, coluna D e assim por diante. E tendo, então, estas divisões de colunas e linhas, são gerados estes espaços, que cada um destes espaçamentos é uma célula da planilha. E cada célula pode receber uma informação. E, basicamente, ela possui como se fosse uma coordenada, ou seja, uma célula é composta pela referência da sua coluna e a referência da sua linha. Então, por exemplo, esta primeira célula da planilha está na coluna A, na linha 1. Então, esta é a célula A1. Já, por exemplo, aqui, coluna E, linha 7, esta é a célula de referência E7. Muito bem. Além das diferentes células para inserirmos informações em uma planilha, podemos também trabalhar com mais do que uma aba, mais do que uma página. Então, aqui, por exemplo, estou nesta aba de interface e planilha, que, inclusive, clicando com o botão direito do mouse sobre ela, poderia, por exemplo, duplicar, copiar, renomear e algumas outras opções. E para, digamos, criar uma nova aba ou uma nova página, há no canto inferior esquerdo este ícone de adicionar página. E aqui, então, adicionamos uma nova página, que poderia, por exemplo, com o botão direito do mouse, renomear, por exemplo, página de exemplo. E cada página, cada aba, separa as suas informações. Então, aqui, nesta página, temos algumas informações, nesta página poderíamos adicionar outras informações e assim por diante. Além disso, então, vou excluir esta segunda página que criamos, botão direito do mouse, excluir. Excluir, muito bem. Além, então, das colunas, das linhas e das páginas, temos também este menu de ferramentas, que é bastante utilizado e possui diversas ferramentas, atalhos e opções. Além destas abas, que possuem opções para, por exemplo, inserir células, linhas, caixas de seleção, listas suspensas, ou formatar dados, estilizações e diversas opções em cada uma dessas abas do menu. E aqui, neste menu de ferramentas, então esses diversos ícones, diversos atalhos, temos aqui algumas opções de pesquisar nos menus, desfazer e refazer. Então, por exemplo, escrevi uma informação, poderia desfazer utilizando esta ferramenta, poderia refazer utilizando esta outra ferramenta, ou utilizar os atalhos Ctrl Z, Ctrl Y, conforme descrito aqui, desfazer Ctrl Z, refazer Ctrl Y. Temos opções para imprimir, pintar formatação, alterar, por exemplo, o zoom da planilha. Aqui temos algumas opções de formatação, então digamos que esteja trabalhando com valores. Então, por exemplo, preço e o valor 100. Poderia, então, formatar como moeda, ou, por exemplo, se isto aqui quiséssemos uma porcentagem, formatar como porcentagem, alterar o número de casas decimais ou aumentar o número de casas decimais. Muito bem. Também aqui mais algumas opções de formatação para formatar algum texto, algum dado, alguma informação, como número, porcentagem, moeda, data, hora ou outros formatos personalizados. Podemos também, por meio deste menu de ferramentas, então, por exemplo, alterar a fonte,
alterar o tamanho da fonte. Podemos também aplicar algumas estilizações no texto, então, por exemplo, aumentando o tamanho da fonte, poderíamos estilizar de diferentes maneiras por meio destas ferramentas, alterar, por exemplo, a cor do texto, alterar a cor de preenchimento, que seria basicamente o fundo da célula. Também podemos, tendo, por exemplo, vou utilizar o atalho Ctrl+C para copiar e o atalho Ctrl+V para colar algumas informações, poderíamos aplicar bordas para estilizar, então, estas células com bordas nas partes superiores e laterais. Temos também opções de, por exemplo, selecionando mais do que uma célula, mesclar células para unir todas elas em uma só. Então, por exemplo, unimos as células F4, G4, H4 e I4. Aqui também temos algumas opções de alinhar os textos, tanto horizontalmente, quanto este alinhamento na vertical. Podemos ter ajustes de textos, então, por exemplo, quando um texto excede a largura de uma coluna, temos aqui algumas diferentes opções. Muito bem. Também opções para rotacionar o texto, então, para mudar o sentido do texto. Além de algumas informações de inserir links, comentários, gráficos, filtros, funções e assim por diante, por meio desta barra de ferramentas. E então, vou utilizar este desfazer para voltarmos lá para o início da nossa planilha. Vamos unir os conhecimentos desta aula para criar algumas tabelas. Então, por exemplo, normalmente nas colunas, vamos ter um tipo de dado, um tipo de informação. Então, se tivesse uma tabela, por exemplo, com produtos e quantidades, cada uma destas colunas representaria um tipo de informação. Então, na coluna A, teremos os produtos e na coluna B, as quantidades. Já as linhas, normalmente, representam itens dentro desta tabela. Então, por exemplo, aqui, produtos, poderíamos ter arroz, feijão, quantidades, 2, 3, por exemplo. Então, cada coluna representa um tipo de informação e cada linha, exceto do título ou cabeçalho, representaria um registro dentro dessa tabela. E com os atalhos, ferramentas que aprendemos, poderíamos estilizar, por exemplo, então, aumentar o tamanho da fonte, alterar a cor de preenchimento, alterar a cor do texto, adicionar bordas, mudar os alinhamentos e assim por diante. Podemos ir construindo e estilizando também tabelas por meio destes atalhos, dessas ferramentas do menu. Aqui temos um exemplo de tabela. Poderíamos, por exemplo, adicionar uma página e ter, numa segunda página, um outro tipo de tabela. Então, por exemplo, tarefa, prioridade e aqui se a tarefa foi concluída. Então, novamente, cada coluna representa um tipo de informação e para cada linha vamos ter um registro para esta tabela. Então, por exemplo, a tarefa reunião, a tarefa atualizar planilha, tarefa de planejar a semana. Poderíamos ter diferentes prioridades, então prioridade alta, média, baixa, se a tarefa foi ou não concluída. Então, cada coluna representa um tipo de informação e cada linha representa um registro desta tabela. Aqui, interessante, o conteúdo da célula excedeu a largura da coluna. Uma das formas que poderíamos ajustar isto é aqui na coluna A, no canto da coluna A, dar um duplo clique com o botão esquerdo do mouse para ajustar a largura da coluna à largura que os dados, o conteúdo, ocupa dentro da célula. E aqui, novamente, então, poderíamos aplicar, por meio do menu de ferramentas, essa mudança de cor de preenchimento, de cor do texto, cor de preenchimento, também adicionar, por exemplo, bordas, alinhar horizontalmente, verticalmente, aumentar o tamanho da fonte e assim por diante. Podemos ir utilizando essas ferramentas para trabalhar e organizar estas planilhas, tabelas, utilizando o Planilhas Google. Se você gostou do conteúdo dessa aula, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.